E estamos de volta nesse penúltimo bloco com os candidatos à Prefeitura de Manaus que voltam a fazer perguntas entre si. Vamos às regras. No quarto bloco, será a vez de candidato perguntar para candidato. O tempo da pergunta será de 30 segundos e a ordem de quem vai perguntar será definida por sorteio. O candidato escolhido para responder terá 2 minutos e o candidato que perguntou terá 1 minuto para réplica. Cada candidato só poderá responder uma vez. Lembramos então aos candidatos que não temos tréplica aqui nesse quarto bloco. Lembrando também que esse debate tem tradução simultânea por Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, e pela primeira vez também com audiodescrição e o recurso de closed caption, beneficiando os eleitores com deficiência. E durante o programa temos também atualizações nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Vamos então ao primeiro candidato sorteado aqui. Candidato Henrique Oliveira. Por favor, escolhe quem, candidato? Candidato Marcelo. Candidato Marcelo, a pergunta em 30 segundos, 2 minutos. Para a resposta, 1 minuto para a réplica. Marcelo, essa campanha, ela praticamente começou há uma semana e foi muito próximo das convenções. E no final dos prazos, muitas novidades aconteceram. O Arthur fechando com Braga e você que tinha inimigos viscerais aí, que você usava muita tribuna como vereador e como deputado para esculhambar a vida do Omar Aziz e do Alfredo, você de repente se aliou a essas pessoas. Isso é o novo? Bem, candidato, primeiro eles se aliaram à minha candidatura a prefeito. Candidato a prefeito sou eu. O líder de todo esse processo sou eu. E eu tenho muita alegria de ser um jovem com maturidade suficiente para ser capaz de unir ao seu redor pessoas que podem juntar e que podem ajudar a cidade de Manaus. Olhem lá, todo mundo que tentou governar sozinho se deu mal. Para governar uma cidade como Manaus, é preciso apoio no Senado, é preciso apoio na Câmara Federal, é preciso apoio na Assembleia, na Câmara de Vereadores. Nós construímos uma grande aliança capaz de extrair o que há de melhor em cada pessoa. Eu não quero os defeitos do Omar, eu quero a qualidade do Ronda no Bairro. Eu não quero os defeitos do Alfredo, eu quero a qualidade do médico da família. Eu não quero os defeitos do Paulderney, eu quero a luta dele pela Zona Franca de Manaus. É isso que faz uma cidade andar para frente. Não são as brigas, não é a baixaria. O que faz a cidade andar para frente é a união, é a alegria de olhar para o futuro e saber que podemos construir um futuro diferente. Eu quero falar de mudança. Eu quero falar do tempo de aprender. Eu quero falar de um projeto que vai garantir no contraturno da aula do seu filho que ele tenha uma aula de inglês, uma aula de violão, uma aula de reforço escolar, conveniando com as igrejas, para que você possa ir trabalhar, você pai, você mãe, com tranquilidade, com segurança. Isso não se faz só. A cidade, a mudança que Manaus precisa, não cabe só nas minhas mãos, Henrique. Não cabe só nas suas. Você sabe disso. Você é vice-governador. Você sabe a necessidade de construção de alianças para fortalecer uma candidatura e, acima de tudo, para governar. Essa cidade está cheia de muros. Nós vamos abrir janelas. Janelas que vão trazer um futuro melhor para todos. Tempo esgotado, 1 minuto para a réplica. Tem réplica? Tem. Não tem tréplica. Portanto, ele não tem direito à tréplica. Marcelo, eu realmente fico espantado, né, por todas essas janelas que você quer abrir, porque, na verdade, se você abrir o YouTube hoje, for acessar o YouTube, as palavras eram muito fortes, né? Você chamava o Omar de chefe de quadrilha. E isso não faz tanto tempo. Não sei se os meios justificam o fim. Eu penso uma política nova de forma totalmente diferente. De não você coligar com os partidos para poder ter tempo de televisão, nem tampouco o dinheiro que às vezes vem de origem duvidosa, de lava-jato, de partidos que são ligados a mensalão, a petrolão. A minha coligação é a coligação com o povo. Eu tenho hoje 17 deputados, 25 segundos de televisão,
que não me dão essa oportunidade. Mas, se é esse seu entendimento, eu respeito. Muito obrigado aos dois candidatos. Vamos, então, à próxima rodada, onde eu sorteio o candidato José Ricardo, que terá uma pergunta feita por quem? Candidato escolhe? Issa. Ok, Issa vai responder. Tu pergunta, né? Não, isso. A pergunta é feita pelo José Ricardo e o Issa responde. 2 minutos. Em relação à saúde das mulheres, direito das mulheres, né, nós vemos em Manaus o Estado reduzir as estruturas, não dão atenção às políticas das mulheres. Nós temos aí, objetivo do milênio, teríamos que em Manaus chegar a 35 entre 100 mil mulheres em relação a óbito, mas hoje nós chegamos a 90, cresceu inclusive. Qual é a sua proposta nesse sentido? 2 minutos. Bem, a mulher terá um cuidado especial no nosso governo. Nós iremos criar o Centro de Formação Técnica e Empreendedora da Mulher, principalmente para aquela mulher que sofre de violência doméstica. Infelizmente, o tema da violência doméstica é agravante. Muitas mulheres sofrem e ficam guardando para si essa dor, essa informação. E essas mulheres, às vezes, querem uma oportunidade, querem formação técnica, querem formação empreendedora. Não é só atendimento psicológico, não, porque ela precisa, além do atendimento psicológico, ela precisa de uma qualificação, de uma profissão, para poder criar ali a sua independência e conseguir a sua tão sonhada liberdade. O que há hoje em Manaus é um lugar onde se depositam mulheres. Não é isso que a gente quer. A gente quer cuidar da mulher com muito amor, com muita dignidade. A gente quer que a mulher seja protagonista do desenvolvimento de Manaus. A gente quer que a mulher consiga realmente dizer que ela é manauara com muito orgulho, no sentido de poder andar numa cidade e ter a oportunidade. Além disso, muitas senhoras hoje, e aí eu quero falar para todas as avós que nesse momento me assistem, muitas avós acima de 60 anos de idade e até mais baixo, muita gente, muitas mulheres com 45 anos, têm uma dificuldade muito grande de conseguir a sua recolocação no mercado de trabalho. Nós vamos ajudar através de parceria público-privada, através da parceria entre a Prefeitura e o Polo Industrial de Manaus, o encaminhamento para essas mulheres. Elas nos pariram, elas têm muito a contribuir com a nossa formação e ajudar Manaus e o Amazonas a ser muito melhor no amanhã do que no hoje. Eu tenho muita esperança, Zé Ricardo, que a mulher no nosso governo será muito bem atendida. 1 minuto para a réplica, candidato. E é nessa linha que nós estamos defendendo e vamos estar colocando em prática uma série de políticas para garantir o direito das mulheres. Quer dizer, nós vamos ter uma estrutura que possa, de forma transversal, em todas as áreas da Prefeitura, o direito das mulheres ser respeitado. Tanto na área da assistência social, em relação aos CRAs, o centro de referência das mulheres que nós vamos implantar, um abrigo para as mulheres vítimas da violência, que hoje não tem a nível municipal. Aliás, não tem nenhuma política municipal nesse sentido em relação às mulheres. Em relação às mulheres idosas, considerando que nós temos um crescimento muito grande da população idosa nos próximos anos, nós temos que já ter a política e nós já vamos estar iniciando agora também. Em relação também ao mundo do trabalho, a valorização das mulheres, portanto, nos 13 pontos que nós estamos defendendo na campanha política e que vamos colocar em prática, as mulheres estão num ponto central. Inclusive na área da saúde, a preocupação na prevenção em relação a doenças, a mortalidade materna, que nós vamos reduzir drasticamente. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado aos dois candidatos. Vamos ao sorteio do próximo candidato que pergunta. Candidato Marcelo Ramos, escolhe quem para responder. Zé Ricardo. 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta e 1 para a réplica. Candidato José Ricardo, eu gostaria de fazer essa pergunta ao candidato que é o atual prefeito de Manaus, mas ele não veio ao debate. Ele prometeu 100 escolas de tempo integral para a cidade de Manaus. O governo dele está prestes a acabar, ele deixará de ser prefeito dia 31 de dezembro e não entregou nenhuma.
nós temos o programa Tempo de Aprender, que vai garantir escola de tempo integral através de convênios com igrejas, com associações de moradores, com cursos livres. Qual a sua proposta para a escola de tempo integral? 2 minutos. Perfeito. Nós vamos estar, em primeiro lugar, nós temos o nosso programa Toda Criança na Escola. Nós temos que garantir nessa faixa do ensino infantil, da educação infantil e ensino fundamental, que todas as crianças tenham oportunidade de estar em sala de aula, de estar na escola, de não estar nas ruas. Para isso, nós precisamos construir escolas, porque nesses últimos anos, e principalmente nesse atual governo municipal, nós não tivemos uma expansão da rede escolar. Nós temos um percentual altíssimo de repetência, de evasão escolar, e também porque muitas escolas não têm biblioteca, a merenda escolar é extremamente deficiente. Portanto, o primeiro programa está relacionado a garantir que toda criança esteja na escola. A outro aspecto está relacionado à questão que envolve quem trabalha na escola, porque não adianta só o prédio se a gente não valoriza quem trabalha. Esse é um ponto fundamental, porque na medida que você dá as condições para os nossos professores, e aí a nossa insistência em garantir hoje a lei que é desrespeitada pela prefeitura da HTP, porque o professor precisa do tempo para se preparar, para poder realmente dar sua aula com qualidade. Mas nós precisamos também que ele seja valorizado, por isso que nós vamos estar fazendo uma grande revisão no plano de cargo e carreira dos professores. Agora, nós precisamos agregar profissionais que hoje não tem. Psicólogo, assistente social, nutricionista, pedagogos, porque tem escolas que não tem pedagogo, professor que for contratado em concurso para aquela área que está preparada, que se formou, que ele possa exercer tranquilamente e não ser deslocado para outras áreas. Isso tudo vai dar condições adequadas para nós termos qualidade de educação e atingir as metas definidas tanto no plano municipal como a nível nacional de educação. Agora, se faz isso com decisão política, de priorizar a educação. 1 minuto para a réplica. Dia desses, ali na rua 16 do São José 2, eu conheci a Crislane. A Crislane todos os dias tem que tomar uma das decisões mais duras que uma mulher pode tomar. Ela tem que decidir se sai para trabalhar para colocar um alimento melhor na mesa dos seus filhos ou se fica em casa protegendo os seus filhos. Eu sei como é dura essa decisão, porque a minha mãe, a Dona Graça, muitas vezes teve que tomar essa decisão, porque eu fiquei órfão de pai muito cedo. As mulheres de Manaus não precisarão mais tomar essa decisão. Nós garantiremos ocupação para as nossas crianças da rede municipal de ensino, também no contraturno da aula. Quem estuda de manhã vai à tarde utilizar o espaço da igreja, que é uma sala de aula, para aula de inglês, para aula de violão, para aula de reforço. Nós vamos dar ao filho das pessoas mais humildes o direito à aula particular que tem os filhos dos mais ricos. E vamos dar às mães que têm que tomar essa decisão o direito de trabalhar sabendo que seus filhos estão em segurança. Muito obrigado aos 2 candidatos. Vamos ao sorteio do próximo candidato que pergunta e escolhe quem responde. Candidato Issa Abrão, pergunta, escolhe quem para responder? Serafim Correia? Pode ser. 30 segundos. Eu quero saber do candidato qual a sua proposta em relação a creches. Político sai, político entra, vem eleição, vem outra eleição. E a maioria daqueles que foram prefeito prometem creches. Qual a sua proposta? Bem, inicialmente eu quero... 2 minutos. Posso? Cronômetro, por favor. Ok. Inicialmente dizer que até a minha administração, nenhum prefeito havia construído uma única creche em Manaus. Eu fui o prefeito que fez a primeira creche. Lá, uma creche moderna que tem ambiente para receber 300 crianças. É lá no Riacho Doce. Quem quiser ir lá vai ter a oportunidade de conhecer uma creche que realmente funciona e que realmente tem espaço físico para atender. Isso foi feito com recursos exclusivos do município. Nós não recebemos nenhum recurso do governo federal e nenhum recurso do governo estadual. Na nossa administração, como se diz na gíria,
nós tivemos que nos virar nos 30. E ao contrário, além de não termos recebido nada, nós tivemos uma ação do governo do estado, através do governador de então, que tirou de Manaus 200 milhões de reais do seu ICMS e levou para Quari, para os seus aliados políticos. Nós conseguimos reverter isso no último mês da minha administração, dezembro de 2008, e isso já ficou para as próximas gestões. Creche é algo muito importante e nós vamos retomar a construção de creches em condições, como aquela lá do Riacho Doce. Lembrando que antes de mim ninguém fez creche. Eu fui o primeiro a fazer creche, e uma creche para ser chamada de creche, para as mães ali do Riacho Doce poderem sair para trabalhar e deixarem seus filhos num local seguro, com professoras que são todas concursadas e que sabem o que estão fazendo com o futuro daquelas crianças. 1 minuto para a réplica. Primeiro, a gente tem que propor algo realista, parar de iludir o povo. A maioria dos políticos estão enlamando a política porque prometem e não cumprem. E isso tem sido uma prática habitual dos antigos prefeitos. Eu tenho muito respeito pelo deputado Serafim, mas a nossa proposta para resolver o problema é criar o Sistema Unificado de Integração Infantil. Nós vamos não só criar as creches que o nosso orçamento possibilitará, como fazer parcerias com as igrejas, fazer parceria com clubes de mães, fazer parceria com as comunidades que queiram ceder um pedaço do seu terreno, um pedaço e um pouco da sua mão de obra, para que em cada lugar a gente crie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 vagas em cada comunidade, de tal modo que assim a gente consegue atender a demanda que Manaus precisa. Essa é a nossa proposta clara e objetiva e sem enganação. Muito obrigado aos dois candidatos. Vamos ao sorteio do próximo candidato que pergunta. Candidato Serafim Correia. Escolhe quem para responder. Quem temos de opção ainda aqui? Silas e Henrique. Silas, sem dúvida alguma, saneamento básico é um problema sério na cidade de Manaus, não apenas na cidade de Manaus, no Brasil inteiro. Então, dentro desse nosso espírito de discutir propostas, as propostas de cada um, eu peço que você fale para quem está em casa nos assistindo sobre as suas propostas para o saneamento básico. 2 minutos, candidato. Obrigado, Serafim, pela pergunta. Manaus vive, de fato, um desafio muito grande no que diz respeito à questão de saneamento básico. O atual prefeito, por exemplo, ele se autoelogia dizendo que foi o único prefeito que, durante algum tempo, fez algum trabalho nessa área. E a verdade é que todos conhecem que Manaus, de fato, nos últimos anos, tem enfrentado esse desafio, inclusive com a privatização da atual empresa de saneamento e águas que serve Manaus, com uma concessão que até hoje Manaus conhece apenas em termos de percentuais do que deveria ser alcançado, inclusive o que foi dito hoje pelo deputado Ricardo, que aqui assumiu ainda há pouco esse dispositivo e falou muito sobre essa questão, mas Manaus não viu nenhum centavo de investimento a partir do que foi feito dessa atual concessão da empresa que está. O que nós pretendemos fazer, Serafim, é muito simples. Primeiro, dar um choque de ordem na cidade, chamar a responsabilidade do concessionário e também do futuro governo através de uma reorganização estruturante das secretarias que possam tratar não apenas com o concessionário, mas também com o governo federal, a partir, obviamente, do entendimento no limite do que for possível com o atual concessionário e, se for possível, resgatando esse serviço, tratar de adquirir recursos ou por financiamentos internacionais ou por relacionamento com o governo federal, porque essa é uma obra estruturante e
você sabe muito bem que a Prefeitura tem limites para poder fazer investimento nessa área e, através dessa transversalidade com o governo federal ou com a empresa, cobrando a atual concessão e a execução daquilo que é seu cronograma, melhorar de forma definitiva essa atividade, essa área da atividade de saúde pública, inclusive no município de Manaus, que é tão importante para melhorar a qualidade de vida da população da cidade de Manaus. Um minuto, candidato Serafim. Eu aproveito esta oportunidade, eu não poderia perdê-la, para dizer que tem nome e sobrenome de quem privatizou o serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Manaus. Foi o senhor Amazonino Mendes no ano de 2000. E no ano de 2012, ele já como prefeito, ele refez o contrato e aumentou a cobrança do esgoto para 100%. Só para deixar as coisas bem claras, para que não haja dúvida sobre quem fez isso. Quem fez isso foi o senhor Amazonino Armando Mendes, que sempre foi meu adversário político. Entendo que temos que exigir, como poder concedente, que a concessionária preste um melhor serviço. Ela presta hoje um serviço muito ruim e ela precisa ser cobrada com mais rigor a fim de voltar a fazer... Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Eu peço ao candidato Silas que permaneça, porque eu acho que, se não... O Silas e é o Henrique que vem para a resposta. Ok. 30 segundos, Silas. Henrique, ultimamente a segurança pública em Manaus tem sido o principal problema identificado por quase metade da população na cidade de Manaus. Perguntado ao prefeito, ele insiste em dizer que isso não é responsabilidade do município. Se eleito prefeito, o que você pretende fazer nesta área tão estratégica e que a população clama por uma solução para melhorar, inclusive, a sua qualidade de vida? 2 minutos. Olha, além de reforçarmos e abrirmos concursos, Silas, para a Guarda Municipal, nós teremos a obrigação de contribuir para a segurança pública com as missões que são dadas à Prefeitura. Por exemplo, a infraestrutura nos bairros, principalmente nos bairros onde acontecem a grande maioria dos crimes, né? Na periferia de Manaus, você asfaltando as ruas, você faz com que a Polícia Militar e a Polícia Civil consiga acessar a essas ruas sem deixar que os meliantes, através de motocicletas, consigam fugir. Você consegue, através da iluminação pública, uma iluminação eficiente, não os LEDs que estão sendo colocados apenas no Vieira Alves, no Adrianópolis, na Ponta Negra, enfim. Inclusive aí uma ressalva. Esses LEDs que estão sendo colocados, eles estão substituindo já lâmpadas que funcionavam. E essas lâmpadas estão sendo jogadas fora. Poderiam ser utilizadas hoje nesses bairros periféricos que clamam por iluminação pública. E nós temos também as paradas de ônibus, por exemplo. As paradas de ônibus hoje, elas estando iluminadas, sendo colocadas nos pontos de ônibus e fazendo com que os ônibus cheguem no momento certo, não atrasando, não fazendo com que os estudantes e trabalhadores que chegam altas horas da noite, 10 horas depois das 10 horas, tenham segurança através da iluminação. Enfim, a Prefeitura pode sim ajudar em muito na segurança pública. Agora uma ressalva, gente. Entra prefeito e sai prefeito e você de casa já deve estar cansado, da mesma forma que todos os candidatos ficam com essas promessas, fazendo siglas bonitas, SEI, QUEI, FUV, e na verdade nada acontece na sua vida de prático. A réplica em 1 minuto. Henrique, no nosso governo, nós vamos criar uma Secretaria de Ordem Pública. Manaus precisa reorganizar a cidade. A cidade está bagunçada e sem governo. E vamos, através da Secretaria de Ordem Pública, instituir o Ronda Comunitário. O meu vice-prefeito, Coronel Amadeu, teve o comando de um programa exitoso chamado Ronda nos Bairros,
que diminuiu a violência em 30%. E nós vamos instituir o Ronda Comunitário porque, fortalecendo a Guarda Municipal, a gente tem capacidade de um guarda municipal no prédio público poder pegar uma moto com a sirene e poder contornar um quarteirão com a sirene ligado, aumentando a sensação de segurança pública e, em havendo alguma ocorrência, chamar o Centro de Controle da Polícia Militar e da Polícia Civil e socorrer aquela ocorrência muito mais rápido. O nosso programa se estende também às paradas de ônibus, aos transportes públicos e muito mais. Portanto, instituir a ordem pública é uma prioridade do nosso governo e tornar Manaus mais segura também. Muito obrigado aos dois candidatos e vamos a um rápido intervalo e voltamos com o quinto e último bloco desse primeiro debate que a Band Amazonas realiza com os candidatos à Prefeitura de Manaus ao vivo aqui, Band Amazonas. Band Eleições 2016.